Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Que Deus possa estar me usando para passar uma mensagem dele para todos vocês e para mim também. E eu peço que vocês continuem orando por mim, que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito, deixe o sininho das notificações ativo para ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar e deixe um joinha na mensagem se você gostar, tudo bem? Então vamos lá, vamos direto à palavra de Deus. 2 Coríntios 12, do 1 ao 9. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui nós temos uma intrigante história do grande apóstolo Paulo. Nós vemos que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E como ele mesmo diz aqui, se no espírito ele não sabe, se no corpo ele não sabe, mas o que ele sabe é que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele ouviu e viu ali coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido ouvir. Olha a grandeza dessa visão que ele teve. Olha a grandeza dessa experiência que ele teve. Ele simplesmente foi ao terceiro céu. Imagina o que ele não viu ali. Deve ter visto milhões de anjos, os salvos em Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, os cânticos no céu, a alegria que há no céu, a beleza que há no céu. Nós sabemos que Paulo, em uma outra passagem, ele disse que ele reputava tudo que há no mundo e toda a glória do mundo como um excremento. Ele chamou esse mundo aqui de tudo que nele tem, toda a glória dele é um excremento perto do que ele viu no céu. Ou seja, é lixo, não vale nada, é podridão. Então Paulo ele teve a honra de ser arrebatado ao terceiro céu e lá ele viu essas coisas. Mas o que aconteceu? Aí é o cerne do nosso vídeo de hoje. Paulo foi-lhe dado um espinho na carne. Que espinho seria esse que Paulo recebeu de Deus? E qual o motivo disso? Então vamos passar a falar sobre isso um pouco. Paulo, nós sabemos que ele foi um homem, ele foi o último apóstolo de Cristo. Ele recebeu essa própria comissão do próprio Senhor Jesus Cristo, para que pregasse o evangelho ao mundo inteiro. E ele, de todos os apóstolos, foi o que mais viajou. Paulo praticamente viajou o mundo todo, pregando o evangelho de Jesus. Paulo, o que ele fez pelo reino de Deus, pregando a mensagem do evangelho, nenhum outro apóstolo fez. Ele foi o que mais trabalhou. Ele foi o que mais sofreu por Cristo, digamos assim. E ele teve essa experiência maravilhosa. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele mesmo disse que para que ele não se exaltasse da maravilha dessa visão, dessa experiência que ele teve, foi-lhe dado um espinho na carne, um verdadeiro mensageiro de Satanás. E a Bíblia nos dá algumas pistas do que seria esse mensageiro.
esse espinho na carne. Em Gálatas 6:11, Paulo diz que escrevia com grandes letras aos irmãos, estava escrevendo com grandes letras aos irmãos. Em Gálatas 4:15, Paulo também em outra passagem diz que se fosse possível os irmãos arrancariam os próprios olhos para dar a Paulo. Isso nos leva a crer, ou pelo menos a presumir, que esse espinho na carne poderia perfeitamente ser um problema na visão de Paulo. Nós sabemos que quando Jesus apareceu para Paulo ali na estrada, ele ficou cego praticamente, ele ficou cego 3 dias e 3 noites, até que veio o outro irmão e o abençoou e ele ficou curado. Então, quem sabe, após essa experiência que Paulo teve, Deus ou o próprio Jesus não concedeu a ele um pouquinho desse problema, dessa visão, para que ele praticamente não viesse a enxergar direito. Isso o atormentava demais, porque Paulo era uma pessoa que gostava muito de escrever. Ele era muito letrado e Paulo escrevia muitas cartas. Nós sabemos que a maioria do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então, Paulo chamava esse problema na visão como um verdadeiro mensageiro de Satanás. Então, isso nos leva a crer que poderia sim ser um problema na visão. Eu não estou afirmando categoricamente, mas pelo que a Bíblia diz, pela chancela que ela nos traz, poderia sim ser um problema na visão de Paulo. E por que isso foi concedido a ele? Por que esse espinho na carne? Para que ele não se exaltasse. Mas será que Paulo era uma pessoa orgulhosa? Será que Paulo era uma pessoa que podia se ensorbebecer por isso? Se exaltar por isso? Bom, nós não sabemos, mas Deus, ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, ele pesa o coração do ser humano. Ele pesa o coração dos seus filhos. E com certeza, esse espinho na carne que Deus deu a Paulo foi para que ele não se orgulhasse, para que ele não perdesse a fraqueza que ele tinha no seu corpo físico e buscasse a força em Deus. Porque ele falava, eu tenho que me gloriar na minha fraqueza. E quando eu sou fraco, assim eu sou forte. Então, Deus, ele age de maneiras misteriosas para com seus filhos, nós, aqueles que cremos que ele enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, para morrer na cruz do Calvário por nós. E um dia nós estaremos lá com ele nos céus. E esse espinho na carne que Paulo teve, todos nós temos. Os filhos de Deus. Deus usa esses espinhos na carne, que muitas vezes pode ser um problema físico, um problema financeiro, um problema familiar. Qual o seu espinho na carne? Deixa aqui nos comentários. Qual o espinho na carne que te atormenta dia após dia? O que te faz ir à presença de Deus cada vez mais? Porque eu tenho certeza que se nós todos estivéssemos perfeitamente bem, eu digo financeiramente falando, materialmente falando, espiritualmente falando, fisicamente falando, será que nós buscaremos a Deus com a mesma força que nós buscamos quando estamos com algum problema? Eu tenho certeza que não. Você pode ver que você busca a Deus mais e mais quando você tem um problema, não quando está tudo bem. Então esse é o espinho na carne que Paulo tinha. Nós temos que analisar a nossa vida para que nos gloriemos na nossa fraqueza. E se nós temos um espinho na carne, nós devemos crer que isso é para o nosso bem. Não para que a gente se exalte, mas Deus sabe. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente e Deus sabe o futuro de nossas vidas. Nós não. Nós confiamos em nós mesmos, em nossos corações. E Ele é enganoso. Deus não. Deus sabe toda a nossa trajetória. Como diz a Bíblia, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Ele sabe toda a trajetória da nossa vida. E Ele sabe nos conduzir da melhor maneira para que a gente o busque, para a gente o adore,
para que a gente glorie-se nele e não em nós mesmos. Então vamos deixar todo orgulho de lado, toda atitude negativa de lado, tudo que vier do maligno vamos deixar de lado e vamos nos submeter à preciosa e maravilhosa mão de Deus e nos submeter sim aos espinhos na carne que Deus possa colocar em nossas vidas, para que a gente o busque cada vez mais e mais e para que a gente trilhe o caminho que Ele quer que a gente trilhe. Porque diz a palavra de Deus que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E nós, com toda a nossa pecaminosidade, nós amamos a Deus. Nós tentamos buscar cada dia mais a presença de Deus. Nós tentamos buscar cada vez mais a santidade diante de Deus. E é isso que Ele quer da gente. Tudo bem? Que fique claro para você e para mim que se nós temos um espinho na carne, isso é para o nosso bem e não para o nosso mal. Porque aqui nesse mundo nós somos peregrinos, nós somos passageiros. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira cidade está no céu, não aqui. Aqui, como eu disse há pouco no vídeo, é um excremento, é nada, é um vômito, é uma podridão, perto do que é o céu. Tudo bem? Fique com Deus e até o próximo vídeo.